Olá, olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o Messias. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para você se conectar em pleno conhecimento em séries de mensagens dos livros da Palavra de Deus, a Bíblia. E aqui agora eu vou compartilhar a parte 4 da série de mensagens da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro que escreveu o autor aos Hebreus, capítulo 2, versículos 5 a 18, no seguinte significado: se prepare. A necessidade da encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E aqui agora, eu desejo que você se sinta à vontade, conectado em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você e a palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Esse momento foi criado especialmente para você. O autor aos Hebreus continua com a mesma temática tratada nos textos anteriores. Sua tese é demonstrar que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é melhor do que os ángelos. Ele, o autor aos Hebreus, deixou isso claro quando mostrou que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que Jesus é o Filho de Deus e os anjos são servos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Rei. Os anjos são súditos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Criador. Os ángelos são criaturas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Salvador da Igreja. E os ángelos são ministros que servem à Igreja. E ainda mais, o autor aos Hebreus reforça a sua tese quando evidencia que o juízo de Deus veio sobre os transgressores da lei dada pelos ángelos. Portanto, mais severo castigo receberão aqueles que negligenciarem o glorioso evangelho dado por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, confirmado pelos apóstolos e testificado pelo Deus Pai com sinais e prodígios em Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 4. Quero que se lembre disso. No capítulo 1 de Hebreus, o autor enfatiza a divindade de Jesus Cristo. No capítulo 2, o autor aos Hebreus enfatiza a humanidade de Jesus Cristo. No capítulo 1 de Hebreus é destacada a exaltação de Jesus Cristo e no capítulo 2 a humilhação de Jesus Cristo. 4 fatos precisam ser colocados em relevo sobre sua humanidade. Ouça a voz da Bíblia. Primeiro, sua condição. Jesus esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana. E nesse sentido, ele, Jesus, foi feito um pouco menor que os ángelos. Em segundo, sua intenção. Ele, Jesus, morreu para consumar a salvação do seu povo. Terceiro, seu resultado. Ele, Jesus, conduziu muitos filhos à glória e foi exaltado por Deus Pai. Quarto, sua causa. Tudo foi feito
pela graça de Deus. O propósito principal dessa mensagem de Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 18, está no versículo 9, a saber, a morte e o sofrimento de Jesus Christos, Ios, Theos, Soter, foram um caminho para sua honra e sua glória. O argumento fundamental está nos versículos 10 a 18 e o tema de seu argumento se encontra no versículo 10, trazendo muitos filhos à glória. Isso representa a nossa salvação como o processo de conduzir do mundo de pecado para a glória os que se tornaram filhos de Deus pela fé no Messias, Jesus Cristo. Guarde isso em sua mente. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em sua natureza divina e humana, cumpriu o mandato dado originalmente a Adão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, terá o domínio. Não é demais enfatizar que depois de tratar da superioridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, sobre os profetas, os ángelos, e depois ainda fazer uma solene advertência à igreja para pregar-se com mais firmeza a essas verdades ouvidas, o escritor aos Hebreus retorna ao assunto da relação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, com os ángelos. Agora, o objetivo é mostrar que, embora Jesus tenha sido feito um pouco menor que os anjos enquanto viveu neste mundo, continua sendo superior a eles pela obra que realizou e pela posição que ocupa. Na verdade, a superioridade de Jesus Cristo não é cancelada por ele ter vindo a nós como homem, nem por ele ter sido sofrido como homem. Essa é uma passagem magnífica. Ela mostra que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tornou-se filho do homem para que pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio à terra, a este mundo, para que pudéssemos ir aos céus, a pátria celestial. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, carregou nossos pecados para que pudéssemos ser participantes de sua justiça. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tomou a nossa natureza para que pudéssemos ter a sua. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tornou-se homem a fim de restaurarmos tudo o que havíamos perdidos na queda do primeiro homem, Adão. Guarde isso em sua mente aqui e agora. Quer saber o motivo que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisou encarnar? Vou compartilhar 4 solenes razões no texto em apreço. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, precisou encarnar para restabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda, lá no livro de Gênesis. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 5. Pois não foi a ángelos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Hebreus 2:5. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é este homem que dele te lembres?
ou filho do homem, que o visites. Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Fizeste-o por um pouco menor que o ángelos. De glória e de honra o coroaste e constituísse sob as obras das tuas mãos. Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido menor que ángelos e Jesus, por causa do sofrimento da morte, Thanatos, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte Thanatos por todo o homem. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. O autor aos Hebreus cita o Salmo capítulo 8 para ressaltar a posição de honra que Deus conferiu ao homem na criação. Deus o fez à sua imagem e semelhança e o coroou de glória e de honra. Ser coroado significa ser elevado à mais alta posição. A palavra coroa aqui não é diadema, mas estefanos, que significa coroado como conquistador. Ser coroado de glória traz a ideia de verdadeira dignidade, esplendor externo. Ser coroado de honra sugere alta estima devida à excelência verdadeira. Por causa dessa coroação de glória e honra, Deus colocou o homem sobre todas as obras de suas mãos, dando assim o toque supremo à superioridade do homem sobre o mundo criado. Deus colocou o homem como gestor da criação e como mordomo da natureza. Deus o constituiu sobre todas as obras de suas mãos, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. O homem estava destinado a dominar tanto o mundo presente como o vindouro. O homem, porém, caiu e perdeu esse domínio sobre a criação. Sua coroa jaz no pó e sua honra está manchada. Os animais que lhe eram sujeitos tornaram-se feras perigosas. A terra, benfazeja, produzia cardos e abrolhos. Em vez de sujeitar a natureza, o homem passou a adorá-la ou depredá-la. Esse domínio foi perdido por causa do pecado e hoje não vemos mais todas as coisas a ele sujeitas. A imagem de Deus refletida no homem na criação foi desfigurada na queda. O homem não é o que Deus intentou que ele fosse. A vontade do homem tornou-se perversa, o intelecto obscurecido e as afeições ficaram alienadas e em virtude do medo da morte, toda a vida ficou sujeita à servidão. Mas então Deus enviou ao mundo Jesus, o homem perfeito, o segundo Adão, para restaurar essa imagem. Jesus veio não só para restaurar essa imagem, mas para dominar o mundo, tanto presente como futuro, e levar a humanidade a uma posição de domínio nunca antes experimentada. Quero que se lembre disso.
O Salmos, capítulo 8, interpretado messianicamente pelo apóstolo Paulo, embora a promessa não se tenha cumprido ainda, que a despeito do fracasso do homem, a promessa divina não fracassou. Vemos aquele Jesus, Hebreus 2:9. Quando aqui na terra Jesus exerceu autoridade sobre os peixes, quando aqui na terra Jesus exerceu autoridade sobre as aves, quando aqui na terra Jesus exerceu autoridade sobre as feras e sobre os animais domésticos, como segundo Adão, Jesus recuperou o domínio que o homem havia perdido. Todas as coisas estão debaixo de seus pés. Essa honra não foi dada aos angelos, mas a Jesus. Deus sujeitou o mundo que há de vir a Jesus. A palavra mundo aqui não é cosmos, universo, como em João, capítulo 3, versículo 16, nem aion, eras, como em Mateus, capítulo 13, versículo 49, mas oikonomen, o mundo habitado, dispensação, guarde isso em sua mente. O termo refere-se à era vindoura, quando Jesus Cristo Theosote, em seu retorno, em sua manifestação, em sua parousia, estabelecerá seu domínio como o prometido rei davídico. Mesmo que agora não possamos ver esse domínio de Jesus de forma plena, podemos vê-lo em seu estado de humilhação na encarnação e em seu estado de exaltação na ressurreição ao terceiro dia e sua ascensão aos céus, a pátria celestial. Ele, Jesus, se tornou menor que os anjos por causa do sofrimento da morte. Assim sendo, Jesus, ao mesmo tempo, Theos, é filho do homem, e ele foi infinitamente superior aos angelos, pois assumir a forma humana, Jesus, como nosso representante e substituto, ele, Jesus, experimentou por nós a morte para alcançar para nós a glória que Deus prometera ao homem. A morte que Jesus suportou por nós foi sacrificial, vicária e substitutiva. Ele, Jesus, provou a morte não apenas sorvendo parte do cálice, mas bebendo até a última gota. Jesus experimentou a morte em seu maior grau de amargura, não como um nobre Marte aspirando a um estado de santidade, mas como o Soter, Salvador sem pecado, que morreu para libertar pecadores da maldição da morte espiritual. No entanto, ao provar Jesus a morte por todo homem, Deus o coroa de glória e de honra. O autor aos Hebreus combina duas ideias que parecem inicialmente ser opostas: o sofrimento da morte e coroado de glória e de honra. A glória e a honra outorgadas a Jesus são resultado direto do sofrimento. Jesus não morreu por todo homem no sentido de ser em favor de cada indivíduo sobre a face da terra. Isso resultaria numa salvação universal. Temo de lembrar que o autor aos Hebreus está escrevendo aos crentes judeus, enfatizando que Jesus Cristo morreu
pelos gentios, tanto quanto pelos judeus. Quero que se lembre disso. Quer saber de quem fala o escritor sagrado neste contexto? Ele se refere aos muitos filhos que serão conduzidos à glória. Hebreus 2:10, dos santificados que são um com o santificador. Hebreus 2:11, daqueles que são chamados de irmãos de Jesus Cristo. Hebreus 2:12, e dos filhos que Deus deu a ele. Hebreus 2:13, é isto que nos dá o escopo e a referência de todos, pelas quais Jesus Cristo, Ios Theosote, experimentou a morte. Na verdade, Jesus Cristo, Ios Theosote, sofreu a morte no lugar de cada um dos filhos que virão à glória e por todos os filhos que Deus deu a ele, Jesus Cristo, seu Filho. Pense mentalmente. Jesus Cristo precisou encarnar para conduzir muitos filhos à glória. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 10, porque convinha que aqueles por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos rios, filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Hebreus 2:10. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2:11, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Hebreus 2:12. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou, eu, os filhos que Deus me deu. Hebreus capítulo 12, capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz: eu acredito. Agora Jesus Cristo é chamado de o autor da salvação do seu povo, o pioneiro que abriu o caminho para Deus a fim de levar muitos filhos à glória. Jesus Cristo, Ios Theosote, não veio apenas para participar de nossa humanidade, mas e sobretudo para transformá-la. A palavra grega archegos, traduzida aqui por autor, significa mais que simplesmente cabeça ou chefe. Assim, Zeus era o cabeça dos deuses e um general era o chefe de seu exército. A palavra grega archegos, traduzida aqui por autor, pode significar fundador ou originador. Nesse sentido, archegos é usada para descrever o fundador de uma cidade, uma família ou uma escola filosófica. Archegos, ainda mais, é empregada como fonte ou origem. Um bom governante, nesse caso, é o archegos da paz, o autor da paz, e o mau governante é o archegos, autor da confusão. Um archegos autor é o que começa algo para que os outros possam ter acesso a isso. Por exemplo, ele inicia uma família para que outros possam nascer em seu seio. Um archegos autor funda uma cidade para que outros possam habitá-la algum dia. Um archegos autor inaugura uma escola filosófica
para que outros possam segui-la. O arquegos, autor, é o autor de bênçãos ou maldições para os demais. Um arquegos é o que abre a porta para que outros entrem. Pense nisso. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o arquegos, o autor da salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o pioneiro que abriu o caminho para Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é aquele que entrou no mundo como o unigênito de Deus, agora retorna aos céus, à pátria celestial, como o primogênito de Deus, pois leva a glória como irmão primogênito muitos outros filhos de Deus, a quem não se envergonha de chamar irmãos. Adelphos. O autor aos Hebreus cita Salmo capítulo 22, versículo 2, um salmo messiânico no qual o Messias se refere à igreja como sendo seus irmãos. De igual modo, o autor aos Hebreus cita Isaías 8, versículos 17 e 18, em que aqueles que creem são chamados não apenas de irmãos, mas de filhos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio ao mundo para que sejamos uma família, sendo ele o nosso irmão mais velho. Quero chamar sua atenção para essa verdade. O capitão da nossa salvação, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, conduz muitos filhos à glória por meio da santificação. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, saiu dos céus, a pátria celestial, a terra solitário, e volta da terra aos céus, a pátria celestial, com a multidão dos seus salvos. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não conduzirá aos céus, a pátria celestial, somente aqueles que santificar na terra. O Deus Santo não receberá pessoas ímpias. Essa cabeça viva não admitirá membros mortos, nem os levará à posse de uma glória que não amam e da qual não gostam. Não é suficiente dizer que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez expiação por nós. Necessitamos de Jesus Cristo em nós. Não é só o que Jesus Cristo fez na cruz por nós que nos salva. É o que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, faz em nós. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não apenas morreu por nós, mas vive em nós, os salvos, os cristãos legítimos, verdadeiros. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisou encarnar para destruir o diabolos e libertar os cativos. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, Thanatos destruísse aquele que tem o poder da morte, Thanatos, a saber, o diabolos. Hebreus 2,14. E livrasse todos que, pelo pavor da morte Thanatos, estavam sujeitos à escravidão por toda a Zoé, vida. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Jesus Cristo,
o Filho de Deus Salvador, tornou-se totalmente humano. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o nosso parente de sangue. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é um de nós. É nosso irmão mais velho. A encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem uma necessidade e um propósito. Foi necessária para tornar os homens seus irmãos. Seu propósito foi aniquilar a autoridade daquele que tinha o domínio sobre a morte, a saber, o diabolos, e libertar seus cativos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, por se identificar com o pecador e assumir o seu lugar como seu representante, fiador e substituto, precisou morrer, pois o salário do pecado é a morte. Mas, ao morrer, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, matou a morte, pois arrancou o seu aguilhão. Ao morrer, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, destruiu, ou seja, desarmou, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabolos. O verbo grego destruir não significa aniquilar, pois o diabolos ainda está vivo e ativo. O verbo grego destruir significa inoperante, sem efeito. O diabolos não está destruído, mas desarmado. Embora o diabolos ainda esteja presente, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, já decretou a sua derrota final. O diabolos está perdido. A causa do diabolos está perdida. Não há mais perspectiva de vitória para ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, destruiu o plano do diabolos. É óbvio que a autoridade final sobre a morte não está nas mãos do diabolos, e sim nas mãos de Deus e de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O diabolos não pode fazer coisa alguma se Deus não permitir. Porém, uma vez que o diabolos é o autor do pecado e que o pecado leva à morte, nesse sentido, o diabolos excede poder quanto à morte. Agora, porém, podemos clamar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós sabemos que nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, matou a morte com sua morte, pois ele é a ressurreição e a vida. Nos céus, a pátria celestial, para onde vamos, a morte não existirá mais. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, então veio para destruir o diabolos e suas obras. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio para livrar os prisioneiros do diabolos, tirando-os da escravidão. A morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não foi uma derrota, mas uma vitória retumbante, pois foi na cruz que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
A cruz foi o Waterloo do Diabolos. Waterloo significa irremediamente derrotado. A cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi o golpe que arrebentou os grilhões dos corações, tornando-os livres. O Novo Testamento deixa claro que a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi o começo do fim do Diabolos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisou encarnar para ser fiel e misericordioso sumo sacerdote, pois ele evidentemente não socorre a Gelós, mas socorre a descendência de Abraão. Hebreus capítulo 2, versículo 16. A Bíblia diz, eu acredito. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não morreu para socorrer os anjos caídos. Para os anjos não há esperança nem redenção. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu para socorrer, como diz a Bíblia, a descendência de Abraão. A capacidade que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem para nos socorrer se deve não apenas à sua divindade como Filho de Deus, mas à sua humanidade, pelo qual ele obteve a condição de condoer-se de nós. Os descendentes de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seus corações. Pense nesse sentido. Vou destacar 3 verdades. Eu quero que você se concentre na voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu para socorrer a descendência de Abraão. Hebreus 2,16. Não há redenção para os anjos caídos, mas para a descendência de Abraão. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio salvar pecadores. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio para nos tirar da escravidão para a liberdade. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio para nos tirar da morte para a vida eterna. A missão de libertação realizada por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é apresentada como uma urgente necessidade, um fato consumado e um contínuo processo. Em segundo lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu para fazer propiciação pelo pecado do povo. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o sumo sacerdote, Archiereus, fiel a Deus e misericordioso a nós. Com sua morte, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, aplacou a ira de Deus contra nós. A tempestade da ira de Deus que deveria cair sobre a nossa cabeça foi desviada. Quero que pense nisso. Ele, Jesus Cristo,
o Filho de Deus Salvador, satisfez plenamente a justiça divina ao assumir o nosso lugar e cumprir todas as demandas da lei ao morrer pelos nossos pecados. Pela morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, somos declarados livres de condenação e reconciliados com Deus. É digno de nota que em nenhum outro livro do Novo Testamento, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é descrito como sumo sacerdote. Essa doutrina é plenamente desenvolvida nessa epístola aos Hebreus. Quero chamar sua atenção a essa verdade. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A Bíblia diz, eu acredito. Ao encarnar Jesus, Cristo se identificou conosco. Ao assumir a forma humana, Jesus foi tentado como nós e por isso pode compreender nossas fraquezas e nos socorrer quando somos tentados. Pois ele, Jesus, mesmo sofrendo e sendo tentado, não caiu em tentação. Por isso, Jesus pode nos socorrer quando somos tentados. A palavra grega socorrer é muito expressiva, sendo derivada do grego moe, um grito, e theo, ou tessai, correr. O sentido completo, então, é correr em atendimento a um grito. O cristão clama a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pedindo socorro, e ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o atende, correndo para o socorrer. Quero que se lembre disso. Nenhum clamor deixará de ser ouvido, nenhuma tentação deixará de ser aliviada. O apóstolo Paulo esclarece: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provará livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 31. A boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é que temos um homem assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Um membro da raça humana foi exaltado, glorificado e, tendo feito o pagamento pelos nossos pecados, é o nosso representante. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Agora, se sente preparado a entregar sua alma a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.